Fala pessoal, tudo bem? Rafael Murmra no RM Podcast. Pessoal, olha só, hoje eu estou tendo o prestígio, a honra de receber uma pessoa que traz a palavra de Deus, que leva a palavra de Deus à casa de muita gente, que converte muitas pessoas na igreja, é um pastor da igreja, é uma pessoa séria, é um policial de muita competência, é cabo da Polícia Militar PM do Rio de Janeiro, Cabo Braz. Muito bem-vindo aqui ao RM Podcast, é um grande prazer estar na sua companhia, meu amigo. Bom dia, irmão, o prazer é meu, uma satisfação imensa estar aqui com você aí, sua equipe reunida aqui, para estar falando um pouco daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, dentro da corporação e no nosso dia a dia. Com certeza, Braz, vai ser um prazer, principalmente você que é praça, né? A gente já fez alguns podcasts aqui com o oficial e é diferente um trabalho, né? Embora alguns oficiais tenham um trabalho também na rua e tudo mais, mas é um trabalho diferente. Então a gente quer conhecer também o trabalho do praça, quem está ali na ponta da agulha, da ponta da lança, né? Ele trabalhando, se dedicando, e é um trabalho muito bacana. Você é da UPP, não é isso? Imagina, a gente vai ter muita história bacana. Antes de iniciar, pastor, eu gostaria que o senhor fizesse uma breve oração aqui para a gente colocar a palavra de Deus nesse podcast e a palavra de Deus na entrevista na casa de vocês. Por favor, pastor. Senhor Deus, na tua presença, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, e queremos te agradecer por a oportunidade, essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, ó Deus. Pai, continua abençoando o teu filho Rafael, toda a sua família, sua equipe, que ele possa continuar sendo um canal de bênção na vida das pessoas, ó Pai, transmitindo, ó meu Deus, Pai amado, esse conteúdo que é de grande valia para todos nós, ó Deus. Pai, opera o teu milagre, continua com as tuas mãos estendidas sobre este lugar e nos dá a tua bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Agora a gente começa aqui não só Rafael Murmra, o cabo da Polícia Militar Braz, mas também Deus está conosco. É um grande prazer. Braz, como é que é ser um policial militar, um praça, um cara raiz da igreja? Um pastor da igreja. Como é que é? Uma troca de tiro com um vagabundo, prender um vagabundo, o cara tá demoniado, existe essa percepção, essa avaliação, como é que funciona pra gente? Rapaz, essa pergunta é uma pergunta boa, porque nós que estamos atuando, nós estamos representando ali o Estado, nós estamos representando a corporação, o nosso serviço dia a dia, a gente tem que fazer esse filtro. É meio complicado, mas você saber que se ali você está trabalhando, você está operando e, ao mesmo tempo, você está com conexão direta com Deus para saber o que é espiritual, o que não é. E é meio complicado, irmãozinho. Complicado. Eu imagino. Imagina-se uma coisa. Vamos imaginar, pessoal, comigo. Ele é um policial da UPP. Ele está ali na base dele e vem 3 vagabundos e te ataca. E você puxa a sua arma e você faz uma troca de tiro. É claro, né? É óbvio que você está trabalhando, você é um pai de família, você é uma pessoa do bem e você está defendendo a sua vida. Mas na Bíblia, em alguma parte diz que não podemos tirar a vida de ninguém. Ou eu estou equivocado? O que você fala sobre isso? A Bíblia vai dizer que só Deus tem o direito de dar a vida e também de tirar. Porém, a gente vai entender também lá no livro, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que toda autoridade é instituída por Deus, né? Então, você de serviço, você tem o direito. Eu vou falar para vocês um trecho que eu falei para uma amiga. Existe a diferença de você matar e de assassinar. Você matar exercício a sua profissão. Ali no 1 contra 1, ou você pode ser alvejado, você está ali para defender a sua vida e de terceiros. Então, se chegar ao fato de você conseguir alvejar o alvo, que é o objetivo, é você prender. É você tirar esses elementos das ruas. Mas tem vídeo que não dá. Então, existe o confronto direto e se caso o elemento for alvejado, isso aí tá tudo debaixo da mão de Deus. Tá tudo debaixo da mão de Deus, é claro, porque senão não existiria polícia, né? Não existiria justiça, não existiria nada. Mas é algo complicado, imagina. Você já tem alguma assinatura de alguma... Não, de óbito. Não, graças a Deus. Então, hoje ainda você é uma pessoa que ainda não tirou nenhuma vida. Não, graças a Deus. Então, já fica um pouco mais... já fica um pouco mais fácil a gente conversar aqui, né? Ô, Braz, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi
a sua aproximação com Deus, quando você se converteu, por que que você se converteu. Você é o tipo de pessoa que está na sua base pregando a palavra de Deus aos seus companheiros, ou você fica mais preservado para não querer ser aquele crente, né, que muitas pessoas chamam até de chato, né? Mas que eu sei que não é, porque hoje não tanto, mas eu já fui muito próximo de Deus, né? Perdão, reformulando minha fala, eu sou muito próximo de Deus, mas eu já fui muito mais próximo da igreja. Eu já fui muito ali, batizado, frequentando domingo, segunda, quarta, muito próximo de Deus, e eu fazia orações na rua, eu deixava Deus falar por mim. Algumas pessoas me chamavam de chato, mas não é chato, é que a gente quer realmente mostrar o quanto é válido esse caminho, não é verdade? O que você pensa sobre isso? O que você fala sobre isso? Então, Rafael, meu amigo, na verdade, eu tenho uma base evangélica, né? Meu pai é o pastor lá da nossa igreja, Ministério Adorarte, e quando o meu pai aceitou Jesus, entrou para a igreja, eu tinha 1 ano de idade. Então, a minha base toda foi no evangelho. Mas a gente vai ficando adolescente, vai ficando jovem, a gente acaba saindo um pouquinho, conhecendo outras coisas, desviando um pouco do caminho da presença, e aí a gente acaba adquirindo certas coisas que atrapalham na nossa conduta. Então, eu sempre, assim, desde pequeno que as pessoas sempre falaram para mim: olha, rapaz, você tem uma chamada diferente, você é uma pessoa diferente, você é uma pessoa de liderança. Mas entrava no ouvido, e a gente muito novo, e meu pai ele sempre falou isso para meu filho: você pode ser jovem, você pode brincar, você pode fazer o que quiser, mas você tem que ter sempre a consciência de que você é um servo de Deus. Mas aí as coisas vão passando, o tempo vai passando, e aí a gente sai daquele objetivo e a gente meio que atrasa um pouco os planos que Deus tinha para colocar nas nossas mãos, e aí atrasa um pouco. Então, eu, na verdade, Rafael, eu nunca imaginei que um dia eu ia estar sentado onde eu estou, lá na igreja, como segundo pastor da igreja. Porque eu era músico, eu comecei como músico, entendeu? Dava aula na escola de música, e para mim aquilo ali era o que eu amava fazer, e as pessoas sempre falavam: rapaz, eu vejo você com a palavra, eu vejo você ministrando. Eu falei: não, isso não é para mim não. E aí quando chegou, né, na corporação, isso em 2014 que nós entramos, eu já entrei mais maduro, né? Já entrei mais maduro, então isso me ajudou muito. E eu não sou aquela pessoa, como você falou, frisou bem, de ficar em cima. Você, meu amigo, olha, Rafael, a palavra. Não, mas eu peço sempre a Deus, quando eu saio de casa, para nos dar uma oportunidade para estar semeando a palavra dele na vida dos nossos companheiros, porque a corporação, ela carece disso. Verdade. São pessoas do bem, pessoas que saem de casa, às vezes com problema, mas quando coloca a farda, meio que se esquece esse problema. Mas quando você volta para sua casa, os problemas estão aí. Verdade. Então, através da farda, tem um ser humano, tem um pai de família, entendeu? Que às vezes você está lá num confronto dentro de uma viela daquela, num beco desse da vida, nas UPPs, e ninguém sabe que você está ali, e de repente você não está preparado para estar ali psicologicamente. Você teve um dia turbado, está passando por algum problema familiar, e aí verdade. A palavra de Deus, nessa hora, auxilia. Às vezes você chega aí, estou sentindo que você está diferente, irmão. Ó, Deus é contigo, irmão. Deus é contigo, tamo junto, tá? E aí a gente vai devagarzinho, tentando introduzir, para ser um cara chato, mas introduzindo a palavra de Deus dentro da corporação. É verdade. Você hoje já conseguiu converter alguém dentro da corporação? Já. Rapaz, eu tive uma notícia, um amigo meu que ele era ateu. Ele vai estar nos assistindo, e eu falava sempre de Deus, e tudo que acontecia eu falava: rapaz, glória a Deus, esse jeito de nós evangélicos de estar sempre dizendo misericórdia. Nossa frase é essa: misericórdia, oh, glória a Deus, Deus é bendito. Deus. E aí ele: poxa, mas eu não acredito muito. E aí passou-se um tempo, ele foi trabalhar em outro lugar, né? Foi para outro batalhão, a gente se distanciou, e aí depois de muito tempo eu mandei uma mensagem para ele, que nós estávamos montando uma equipe, e eu fui convidar ele para vir trabalhar com a gente. E aí ele já começou a falar de Deus. Eu falei: é que seja a vontade de Deus. Eu falei: rapaz, mudou alguma coisa aí. Mudou. E ele falou: Braz, tu lembra naquela época? Eu falo: ô, meu amigo, eu lembro. Hoje eu acredito no Deus. Oh, Deus maravilhoso. Então, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso.
Ô, Braz, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você está ali na UPP, né? Obviamente a gente sabe, né, que infelizmente nas comunidades ainda existem pessoas mais, né, vagabundos, ladrões, traficantes. Em algum momento, quando você olhou para alguém, você viu que tinha uma perturbação espiritual na pessoa? Você fala assim, essa pessoa, ela está possuída ou está com acompanhamento de algum espírito maligno, ou não, é vagabundo mesmo, nasceu para ser vagabundo, é bandido. Como é que é o pensamento mediante isso? Então, a gente teve um fato que a gente fez uma abordagem a uma menina que ela estava no meio dos elementos lá. E aí, o que acontece? Ela estava com um comportamento muito agitado, alterada. E aí, os próprios companheiros meus que estavam do meu lado, que sabe, né? Falam, oi, pastor, tu vai ter que fazer uma oração, que essa menina aí não tá pura não, tá carregada, hein? E aí a gente conseguiu chegar até ela e tivemos que algemar, porque ela começou a tentar agredir o policial, o companheiro meu. E aí pedimos auxílio, pedimos para poder vir a viatura, para poder porque a gente tinha que conduzir ela, que ela estava querendo quebrar as coisas, tacando, e ela estava com uma gilete que ela quase cortou o companheiro, né, meu. Nossa. E aí aquela adrenalina de primeiro impacto, Rafael, você é meio que quase que impossível você detectar isso. Você vai mesmo com a atuação policial. Claro. Mas no decorrer da abordagem, você começa a perceber que tem algo fora do comum, entendeu? Porque o vagabundo, o vagabundo em si, ele sabe, ele não vai querer alteração, ele não vai querer chamar a atenção, porque ele sabe que perdeu, entendeu? Então, ela tava, rapaz, mas pensa numa pessoa possuída. E aí, quando eu cheguei perto dela, que eu fui falar com ela, ela tentou me agredir, eu falei para ela assim, ó, você tá sendo algemada por causa dessas atitudes. Até porque quando a gente vai preencher o BOPM, a gente tem toda uma série de coisas, porque tem que colocar o porquê que você algemou uma pessoa, entendeu? Aí, nosso querido direitos humanos. Você tem que colocar lá tudo direitinho para não dar ruim. Claro. E aí ela me olhou com um olhar atravessado e eu falei para ela assim, ó, sangue de Jesus tem poder. Você não tá pura não, eu sei que você tá aí. E aí a pessoa começou a ficar meio que... Você vê que ela começou... Quando ela chegou na delegacia, ela já era uma outra pessoa. E eu falei para ela assim, menina, por que você tentou me agredir? E ela virou para mim e falou, eu tentei agredir o senhor? Não. Ou seja, você vê que é uma ação... que é uma mistura de espiritual com momentos ali que a pessoa também deixa se levar. Claro. Então é bem complicado, Rafael, é bem complicado. O que é o pensamento do pai? Porque é bacana, porque você é pastor e polícia. Pastor e cabo de polícia. Né? O cabo de polícia você tem o quê? 8 anos de polícia? Tem 8, vamos fazer 9 anos. Então você vai fazer 9 anos de polícia. Não é um menino, é um polícia. É um polícia cascudo, de pista, do PP e pastor. Então, é uma coisa muito interessante, é muito importante. E vamos lá. Ela supostamente estava possuída, né? Ela foi encaminhada até a delegacia e ali na delegacia ela não estava mais possuída. Aí faria o quê? Libera a menina, coitada. Aí chegou lá... Ô pastor, pô, pelo amor de Deus, libera aqui, não era eu. E chegou lá, o delegado ouviu a termo e teve que liberar. Eu falei, minha filha, vai pra igreja. Para de usar isso aí que tá te usando, hein? O que você acha sobre a droga? O crack, ele é capaz de incorporar um espírito maligno ou de dar brecha para uma incorporação de espírito maligno? Ou a pessoa sai de si mesma? Porque, assim, é óbvio que qualquer droga, ela mexe com o sistema cerebral da pessoa. E a pessoa sai da realidade. Mas até qual ponto isso não é espiritual? Cara, porque eu acho incrível. Porque uma pessoa ela usa crack, ela usa êxtase, ela usa uma droga dessa que mexe com o sistema cerebral, a pessoa vê elefante, vê não sei o quê, vê o próprio bicho ruim. Como é que funciona isso dentro da igreja? A visão da igreja sobre a droga em si. É uma brecha pro bicho ruim? Com certeza, Rafael.
Com certeza. As drogas, a pessoa ela fica debilitada, né? E o espírito ruim, a força do mal, você não é evangélico, mas você tem um pensamento em Deus, você é uma pessoa de fibra, você é uma pessoa que não se deixa levar por qualquer coisa. O espírito ruim, ele dificilmente ele vai conseguir chegar até você. Porque mesmo que você não tenha ali não está tendo contato com o cristianismo, vamos falar assim, mas você tem um pensamento a Deus. Então dificilmente ele vai. Agora, quando você está envolvida com as drogas, com o álcool, assim, de uma maneira descontrolada, você fica debilitado, você fica meio que vulnerável. E o inimigo, ele entra nessa se alimentar disso, imagina. Se alimentar, ele entra nessa parte, e aí ele consegue fazer com que a pessoa saia fora de si. Deixa eu te contar uma história sobre isso, que foi bem interessante. Nós estávamos aqui mesmo no Recreio e fizemos uma abordagem a um jovem. Você olhava para ele, aparentemente era um jovem assim, bem estruturado, de uma família estruturada, não estava mal vestido, estava usando droga numa área que, na verdade, a gente não foi até ele nem somente pela droga, porque ele ali estava vulnerável. Algum elemento o indivíduo podia passar, tentar subtrair os pertences dele. E aí quando a gente chegou, a gente viu que ele estava fazendo uso de entorpecente. E aí ele ficou naquela, poxa, senhor, me desculpa. E ele estava com uma bicicleta que a gente sabe que não era bicicleta barata, uma bicicleta cara. E aí eu falei, rapaz, infelizmente, nós estamos aqui e a gente vai te conduzir para a delegacia, irmão. Você está fazendo consumo de droga, está com entorpecente, vamos para a delegacia. E aí ele, poxa, aquela conversa, chegamos na delegacia, eu falei para ele, faz contato já com a sua mãe, tá? E ele, era de menor de idade e fez contato com a mãe, e nesse momento a gente está ali conversando, e eu conversando, falei, rapaz. Aí ele começou a contar a vida dele, que o pai dele era empresário, que eles moravam num condomínio de uma classe média, um garoto estruturado. E ele eu comecei a falar, já saiu aquele primeiro impacto da ação policial, e eu comecei a falar com ele sobre o evangelho. Falei, rapaz, você é um jovem da igreja. Ele, poxa, e eu comecei a falar de Deus para ele. E nesse meio tempo a mãe dele chegou. E a mãe dele chegou, já nervosa, me pediu um abraço. E eu falei, opa, me abraçou, porque ela queria ver o filho. Eu falei, não, senhora, fica calma, seu filho tá ali. E ela tremendo muito, eu fui lá, peguei um copo d'água para ela, dei um copo d'água, falei, senhora, fica calma. Conversei com ele e ela me contou que ele estava morando com a avó, porque ela foi reprimir ele, que ele estava levando droga para dentro de casa, e as irmãs mais novas acharam a droga. Então ela preocupada e ele não querendo respeitar o pai, ele já não sabia mais o que fazer. Nossa. Entendeu? Já tinham ido na igreja e o menino tá... E eu falando de Jesus. E aí eu comecei a falar de Deus também para ele na presença da mãe dele, dentro da delegacia. E o inspetor ali, na 42, ficou me olhando e as pessoas em volta olhando, porque ele já não existia mais o momento de reprimir na ação policial, porque ele já estava, né, já tinha sido conduzido. E aí eu comecei a falar com ele. Rafael, pois bem, a mãe dele me agradeceu, ele assinou um termo e foram embora. Passou-se 1 mês e meio, Rafael. Nós estávamos patrulhando aqui pelo Recreio, ali pelo Recreio. Só uma observação, pessoal. Ele é da UPP, mas ele faz RAIS aqui, não é isso? É o ProEx, não é isso? O Recreio Presente. Por isso que é porque a gente falou que você era do UPP. Você fala que estava fazendo um patrulhamento aqui, é porque ele faz RAIS no 31, que é o batalhão aqui da área. Desculpe te interromper. E aí E daqui a pouco a gente passando na viatura e nós ouvimos uma voz. Oh, policial! Aí eu falei, caramba, aí paramos o veículo, a viatura, e aí quando eu olhei, eu reconheci, e eu falei, rapaz, é aquele jovem que a gente abordou. E a equipe que estava, era a mesma equipe que tinha feito a abordagem. E aí ele foi e falou essas palavras para mim, Rafael. Eu posso dar um abraço no senhor? Aí fica até uma coisa meio estranha, né? Pô, moleque abraçando um policial no meio da rua, Eu falei, claro, rapaz, deu um abraço nele, mas eu nem imaginava o que ele ia falar. E aí ele tirou um cartão do bolso e falou comigo assim, eu e a minha família estávamos há 1 mês tentando encontrar o senhor. Depois daquela abordagem que o senhor fez,
que vocês fizeram comigo, assim, foi de muita importância para minha vida. E aí ele me mostrou esse cartão e eu falei, que é isso? Ele, isso aqui é o Centro de Recuperação. Eu estou há 1 mês e meio no Centro de Recuperação, sem usar drogas. Glória a Deus. Voltei para minha casa. Estou ajudando meu pai na empresa dele. Nossa. Voltei a fazer minha faculdade e minha mãe está querendo falar com o senhor para agradecer. E aí, rapaz, assim, eu fiquei assim, emocionado, porque nós tivemos uma ação policial militar e, ao mesmo tempo, ação de Deus, entrei com a palavra de Deus e fui usado por Deus para poder mudar a vida daquele jovem. E hoje a gente mantém contato. Que bacana, rapaz, que assim, legal. é algo assim, para mim é algo maravilhoso. Eu falo, só Deus para nos proporcionar momentos como esse. Nossa, é incrível. Deus, ele é muito bom e ele usa realmente as pessoas. A gente sabe disso. Quando iniciou aqui, antes de começar a gravar, você elogiou, né? Eu gostaria de deixar até aqui a Coronel Priscila. Inclusive, você falou que ela também é serva de Deus. Sim, sim. O que você falaria aí para essas pessoas sobre essa guerreira aí, que você elogiou ela? E eu quero que você grave aí, que ela merece ver o que você falou. Rapaz, a Coronel Priscila, ela é uma mulher de Deus. Deus tem exaltado a Coronel Priscila grandemente, porque ela não só tem assistido os policiais militares das UPPs de perto, como também ela abriu uma porta dentro do CPP, né, que é a Coordenadoria de Policiamento Pacificadores, de policiais de pacificação, né? E ela tem promovido os cultos. Ah, que bacana. Ali no CPP. E quinta-feira passada, eu estive lá, conversei com ela e falei, e ela falou, Braz, não, a gente vai marcar para você, tá ministrando aqui. Mas você vê que lá no culto, policiais militares fardados, pessoal tocando, louvando, e ali a coronel, né, que é a autoridade máxima nossa ali, também no momento de regozijo com Deus. De igual para igual. Vendo que zero Deus vaidade, né? Rapaz, fantástico. Coronel Priscila, só tem a agradecer, porque Deus tem usado ela poderosamente. Eu vou ter a honra de vai exaltar ela mais ainda. Vai exaltar mais ainda. Com certeza, não tem sombra de dúvida. Eu quis deixar registrado esse carinho que o Braz tem pela Coronel Priscila. Foi muito bonita as palavras que ele usou antes de começar a gravar e não deixaria de fora aqui. Que aqui na verdade, ô Braz, por que existe esse podcast? Por que existe o Rafael? Né? Eu vi o meu propósito na Terra, eu já achei o meu propósito. A gente tem que sempre saber para onde a gente quer ir, com quem a gente quer ir e como a gente quer ir. Eu já escolhi a minha esposa, eu já escolhi a minha família. A minha filha, ela tem autismo e foi uma bênção de Deus isso. Eu te confesso que eu não queria ela diferente do que ela é. Eu queria ela exatamente como ela é. Ela é perfeita, ela dá valor a pequenos detalhes. Às vezes você compra um brinquedo de R$1.000, dá para ela não chama atenção. Às vezes uma bandeira, como eu cheguei ontem, eu cheguei com a bandeira de um batalhão que eu fui presenteado, dei para ela, ficou toda boba correndo pela casa. Eu me emociono de como Deus é bom comigo. Mas não é bom financeiramente, porque o dinheiro, ô Braz, isso é tudo passageiro, você sabe. Você é um guerreiro, você sabe, isso tudo é passageiro. O dinheiro, ele não é nada. O que faz o valor do dinheiro é a gente ser feliz e usufruir dele. Então a gente tem que ser feliz. E eu sou feliz. Eu já me achei. Eu já me achei. E o objetivo do canal é esse. É dar voz a pessoas de bem como você, como outras pessoas que já vieram aqui, para as pessoas elas terem voz. Porque ainda é criticada a polícia. Ainda é criticada algumas pessoas sem... Peraí, tem a história do Lobo Mau, mas também tem a do Chapeuzinho Vermelho. Vamos escutar as duas histórias? O Lobo Mau correu atrás do Chapeuzinho Vermelho, mas por quê? O que aquela Chapeuzinho Vermelho está falando? O que o Lobo Mau? Vamos escutar as duas versões e tirar nossas avaliações. E é assim que é. Então o canal, a minha vida, ela é toda em pró de ajudar o próximo. Por isso que você está aqui, porque você está me ajudando hoje, você está falando a palavra de Deus, você está ajudando muita gente. E, Braz, quando a gente se conheceu, foi engraçado. Por quê? Foi numa oficina, eu estava ali com o meu carro fazendo uma revisão, você estava de serviço, com outros companheiros,
e a gente começou a conversar. Como é que foi? Você lembra? Lembro. Conta pra mim. Na verdade foi até engraçado, né? A gente lembrando assim, não sei se você vai lembrar nesse ponto assim que eu vou te falar, mas nós estávamos ali parados, porque às vezes a gente para ali para fazer alguns pontos, né? A visibilidade. E aí a gente viu a sua movimentação, saindo, entrando, e eu falei pro colega, rapaz, esse garotão aí, pô, ele olhando pra gente, e a gente já olha com o olhar do policial. Claro. A gente olhando aí, pai, eu falei, caramba. E aí, interessante que antes de a gente chegar até você, você chegou até a gente. Sim. Fala aí, irmão. Se apresentou. E, rapaz, pra você ver que, assim, eu não acredito em acaso. Também Tem não. pessoas que acreditam em acaso. Eu não acredito. Também não. Tudo é um propósito. Tudo. E a gente se aproximou e cheguei em casa, eu conversei isso com a minha esposa. Eu falei, poxa, você conhecia um jovem, um rapaz, empresário, bem-sucedido. Pô, começou a contar a história dele, começou a contar a história de vida dele, e aí me falou, e eu fiquei olhando, falei, rapaz, tem pessoas que passam aqui, a gente está parado aqui, fardado aqui, a pessoa às vezes não dá nem um bom dia, e nós estamos ali para poder proteger a sociedade, servir e proteger, e tem pessoas que, claro, a grande maioria da população passa, dá um bom dia, as criancinhas às vezes param para tirar foto com a gente. Claro. Mas alguma parte passa, olha, meio de, o que a polícia está fazendo aqui? Não quer a polícia perto. Né? A polícia é um mal necessário, só usa quando, né? Mas... E aí você começou a contar a história, eu falei, meu Deus, quando eu cheguei em casa, falei com a minha esposa, e aí você me chama lá no direct, irmão. Pessoal... Rafael é uma pessoa fantástica, mas não é porque eu estou na presença dele, não. Isso já tem um tempinho, né, Rafa? Tem um tempo. A gente já todas as vezes que eu chamei ele no WhatsApp, no Instagram, ele me respondeu. E olha que é um camarada que tem uma vida assim, uma correria gigantesca. Mas todas as vezes que... Isso aí, Rafael, chamou a minha atenção. Chamou a minha atenção, porque você sabe que hoje em dia, para mídia social, você às vezes tem 1000 seguidores, igual eu tenho, que eu sou pequenininho, 1000 seguidores no Instagram, uma pessoa que tem milhões, o cara vai olhar, isso aqui, não tem... Se é de igual para igual, ou se o nível de seguidores está aqui, aí tem um certo interesse. Tem pessoas, infelizmente, pensam assim. E você é uma pessoa de Deus, Rafael. Você é uma pessoa de Deus. A forma como você lida com a sua esposa, com a sua filha, com a sua família, isso aí é virtude de Deus. Obrigado. Você não tem a certeza que Deus ainda vai te colocar em lugares que você nem imagina. Amém. Você, a sua esposa, você pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque a família foi a primeira instituição que Deus construiu na Terra. Verdade. Foi a primeira. Verdade. Então, tem pessoas que não dão valor à família. E você valoriza. E eu, às vezes, estou lá em casa, eu morro de rir, você zoando a sua esposa, brincando. Minha sogra. Tua sogra. Rapaz, e assim eu fico mostrando. Porque eu sou assim, eu sou igual a você. Minha esposa já é mais assim, retraída. E eu sou igual a você. Eu passo, zoo ela, brinco. Eu e meu filho, a gente fica, como meu filho costuma dizer, pai, vou fazer uma pegadinha com a minha mãe. Então, isso é muito importante, Rafael. Eu, geralmente, se você entrar no meu Instagram, assim como no seu, dificilmente eu tenho uma foto sozinha. Dificilmente. Eu estou sempre com a minha esposa, com os meus filhos, na igreja, e isso é muito importante. E isso, você nem sabe que você está pregando. Você está pregando para uma família que, de repente, está passando por uma crise, e de repente, você que é uma pessoa influenciadora, às vezes a pessoa está em casa, aí olha lá o Instagram e vê seu Instagram, aí vê você com essa harmonia com a sua esposa e com a sua filha, e às vezes o camarada está passando por um atrito familiar, um atrito conjugal, que isso existe, e ele fala, caramba, não vale a pena eu largar minha casa, não vale a pena eu largar minha família, minha esposa, para poder curtir aventuras. Entendeu? Quer curtir? Vai curtir com a família. Quer curtir? Vai curtir com a esposa. Dá para fazer isso. Dá para fazer os dois. Então, irmão, que Deus possa continuar abençoando você e a sua casa, irmão. Meu amigo, Grandemente, que você tem sido exemplo aí para muita gente. É uma verdade isso que ele falou. Ele estava com uma equipe, né, patrulhando. Ele tinha parado ali para fazer o perímetro. E ali ele estava parado com mais 3 companheiros. E eu estava próximo e eu sentia necessidade de falar
não de Deus, porque eu não fui direcionado a falar de Deus, embora, obviamente, tenha sido Deus que fez isso. Mas eu fui falar de sucesso para eles. Eu fui falar para eles que qualquer pessoa consegue vencer, né? Que a pessoa ela basta querer que ela consegue vencer. Contei minha história de vida para eles, falei, mostrei, em troca de nada, não precisava ali tá ali falando, né? Como eu falei, eu estava na oficina fazendo uma revisão, vi a patrulha, eu vi que eles estavam ali conversando, me aproximei deles e falei para eles, pô, que bacana, vocês estão aqui conversando, tal, sou o Rafael Murno, tenho esse trabalho aqui, e eu vim aqui falar para vocês que vocês têm um caminho lindo pela frente, um caminho brilhante pela frente. Eu vim assim, assim, assado, estou assim, assim, assado, meu objetivo é assim, assim, assado, e vocês também vão conseguir. Apertei a mão, troquei telefone, todo mundo, e viraram meus amigos. E graças a Deus está aqui gravando hoje, me ajudando a vencer, me ajudando a levar a palavra de Deus para as pessoas, me ajudando a levar a injeção de ânimo. Sabe o que acontece, Braz? Se eu te falar o seguinte, pega um papel e uma caneta agora e anota 10 coisas ruins da sua vida. Você vai anotar e você vai ficar triste, você vai chorar. Agora anota 10 coisas felizes. Você vai dar um sorriso, você vai ficar feliz. Fala o melhor momento da sua vida. O dia do nascimento do meu filho. Ou o dia do nascimento da minha filha, ou os dois. Pô, aquele momento, você vai lembrar, você vai dar um sorriso. Me fala do seu casamento. Como é que foi seu casamento? Primeiro beijo da sua esposa, como é que você conheceu? A gente vai sorrir. Agora, se eu falar, me fala coisas ruins da sua vida, a dívida que tu tem, tal, você vai ficar triste. O que significa? A gente controla nossas emoções no nosso psicológico. A gente controla... Não sou super-homem, não, amigo. Tem momento que eu deito na cama e falo, tô no caminho certo ou não tô? Será que eu tô indo certo? Será que eu tô sendo um bom pai? Será que eu tô sendo um bom marido? Será que eu tô sendo um bom empresário? Será que eu tô sendo uma boa pessoa? Isso é normal. Isso é comum acontecer isso na nossa cabeça. Mas o que a gente tem que entender que existe sim o pensamento ruim e o bom. E o bom é fruto de Deus e o ruim é fruto do mal. Deus só fala de coisa boa. O que é a fé, Braz? Você como pastor da igreja, o que é a fé? Fala pra gente. Rapaz, a fé é algo que você, como diz lá em Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Você está esperando, mas você não está vendo. Você espera, você acredita que vai acontecer, mas você não está vendo. E eu tenho uma história também. Você me contou um pouco da sua história, e eu fiquei lá naquele dia, fiquei pensando, porque eu também tenho uma história de vida de superação, irmão. Eu vim de família... Quero escutar ela toda, conta pra gente sua história de vida. Meu pai... Eu vou, assim, para encurtar, que é muito grande, o pessoal lá na igreja, eu costumo dizer, mas já estão assim, já sabem de qual a minha história. Mas, rapaz, meu pai, ele teve um período que meu pai ficou desempregado, né? Meus irmãos, nós somos 4 lá em casa. Caramba. Ainda não tinha o caçula, né? 4 homens. 3 homens e uma menina, entendeu? Não tinha o caçula, mas em um período difícil. Mas eu nunca vi meu pai esmorecer. Eu nunca vi meu pai jogar a toalha. Meu pai sempre tentou passar pra gente que o Deus que ele servia, a qualquer momento, ele ia suprir as nossas necessidades. E o meu pai, ele saía para colocar currículo aqui, colocar currículo ali. E aí, esse período que a porta estava fechada, eu lembro assim, nossa casa sempre foi uma casa acolhedora, Rafa. As pessoas gostavam de ir para lá porque se sentia bem. E eu lembro que minha mãe fazia ali um bolinho de arroz. Rapaz, eu não sei se vocês sabem o que é isso, mas fazia ali um bolinho, pegava o feijão, o arroz, misturava, fazia aquela bolinha na farinha e a gente comia. Às vezes, para muito, quando tinha um ovo, repartia ali. Às vezes, meu pai e minha mãe deixavam de comer para poder alimentar eu e meus irmãos. Mas eu nunca vi meu pai e minha mãe naquele desespero de essa vida não presta,
Pra que... Não, ele sempre nos passou o seguinte, nosso Deus, ele é poderoso. E fazendo a parte dele, fazendo curso. Meu pai se aposentou agora em radiologia, ele saía de Santa Cruz para ir lá para Bento Ribeiro, se eu não me engano, para poder fazer o curso de radiologia. E aí eu lembro que meu pai, ele, quando chegava ali, minha mãe falava, hoje não tem nada. Não tem nada. E aí você falou sobre a fé, e eu olhava meu pai, um semblante triste, assim, triste, não desesperador, mas semblante triste por causa da situação. Óbvio. E aí meu pai, de repente, ele se ausentava, e quando eu procurava, que eu olhava no quarto, meu pai estava de joelho dobrado, orando. E agradecendo. Chorando com Deus, falando, agradecendo. E, Rafael, acredita nisso. Vocês estão nos assistindo, acreditem nisso. Passava-se, às vezes, 20 minutos, batia uma pessoa no portão. E aí morou tio Freitas, que é pastor José de Freitas, morou lá perto de casa, e aí chamava um dos filhos dele lá, meu pai tá chamando o senhor lá em casa, que morava assim, 2, 3 casas depois da nossa, e chegava lá, a casa dele perfeita. E ele chegava pro meu pai e falava, irmão Renato, na época meu pai não era pastor, o senhor é pintor? Meu pai, sim, eu sei pintar. Eu queria pintar essa parte aqui. Mas a parede... Claro. Perfeita. Claro. Era uma experiência que estava tendo com Deus ali. E meu pai ia lá, pintava. E daqui a pouco meu pai chegava em casa com 4, 5 bolsas de compra. Amém. E mais um dinheiro. Ou seja, meu pai explica pra gente que ele estava ensinando, porque meu pai, cheio de cursos, estava com cursos, e ele estava meio que querendo eu quero esse emprego aqui, esse emprego. E Deus estava mostrando para ele, como você fala, a garra de que você tem que cair para dentro mesmo. E aí, quando ele começou a entender isso, as portas começaram a se abrir, Rafael. Então, a fé, Rafael, é algo que você tá ali, acredita, você espera, você não está vendo, mas você espera e tem certeza de que vai acontecer. Verdade. Na minha vida não foi diferente. Eu, para casar, Rafael, eu tenho 20 anos com a minha esposa. Bacana, parabéns. E 12 anos de casado nós fizemos um beijo para minha esposa, Patrícia, que é sargento de polícia. Que deveria estar aqui, Patrícia. Poxa, aqui que ele me falou, a minha esposa poderia estar aqui. Deveria, Será vamos marcar um podcast com ela também. Vai ser... Então, fica aqui o convite, tá? Minha esposa, que é sargento de polícia, entrou, anos-luz na minha frente. Mas, assim, uma mulher, a Deus, primeiramente, e a minha esposa, que me incentivou muito, entendeu? Nunca me abandonou, nem quando a gente não tinha R$1 para poder... Que naquela época a caixinha, né? Nessas sorveterias aí era R$1 uma casquinha. 20 anos de polícia, na época ela já era soldado? Não, ela tem 12 anos de polícia. Ela tem 12, mas a gente tem 20 anos junto, entendeu? Então, ela... trabalhava no shopping. Eu não sabia que a pessoa... Ela é terceira sargenta? Ela é terceiro sargento. Não sabia. São quantos anos? Não são 4... são 4 anos para passar de graduação. Não, são 6 anos. 6 anos. 6 anos você vai a cabo, mais 6 anos você vai a sargento. Ela tem 12 anos. Ela tem 12. Tá. Entendi. Tá. Então, o que acontece? A gente passou momentos terríveis. Assim... a ponto de as pessoas falar pra ela assim, larga ele porque você não quer nada. Porque, igual meu pai passei um momento também desempregado, irmão, que caramba, Rafael, eu botava a cabeça no travesseiro pra dormir e não vinha o sono porque eu ficava pensando nos meus projetos, e eu falando com Deus, falei, Senhor, e aí minha esposa em 2009 fez a prova da Polícia Militar, passou, só que nesse período, Rafael, eu vou te falar aqui rapidamente, Deus entrou com uma ação na minha vida muito grande. Eu sou instrutor de autoescola. Bacana. E como foi isso? Uns amigos meus lá da igreja, eles viram essa minha luta e sabendo que eu estava, né, nessa dificuldade já há bastante tempo. Você já estava na igreja nesse momento? Estava na igreja, estava caminhando. E aí eles chegaram para mim, poxa, você podia dar aula, porque eu já dava aula na escola de música. Eu sou músico, dava aula na escola de música, mas estava passando um período difícil na escola de música. O meu salário, Rafael, na época, era R$10 por aluno. Nossa. R$10 por aluno. E aí a escola, com 40 alunos,
depois 30. Só que nesses 30 alunos, um exemplo, você tem, teoricamente, R$300 para receber por mês. Só que quando chega dia 5, que é o dia de pagar, às vezes um aluno não vai. Ou seja, então já dificulta você fazer um planejamento para comprar alguma coisa. Porque você praticamente está contando com aquele dinheiro ali, você não sabe se vai vir. Sim. Então, aí esse amigo, poxa, vou falar com o dono lá da autoescola. E eu falei, meu Deus, mas como que eu vou fazer isso, rapaz? Eu não tenho um centavo, eu tô 5 anos desempregado, cara. Meu pai também, 4 irmãos lá, que aí já tinha nascido meu irmão caçula. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Aí ele falou assim, não, a gente vai te ajudar. Você falou da fé? A fé é você acreditar mesmo sem saber de onde que vai vir. Você sabe que vem de Deus. Você não tem que ficar procurando, será que é o Rafael que vai me abençoar? Será que é... Não, você tem que saber que é Deus que vai te usar. E ele vai usar quem ele quiser. Verdade. E aí, juntou, olha que interessante, juntou um grupo de amigos, de irmãos lá da igreja. Na época, o curso para instrutor era R$750. Eu não tinha um centavo. E aí ele foi, tá aqui, meu amigo. Juntamos um grupo de pessoas que gostam de você, que vê que você é um batalhador, um guerreiro. Bacana. Vai lá, paga seu curso. E aí eu paguei a metade, pagava a metade para no final pagar a outra metade. Fiz o curso. Porém, fiz a matrícula do curso, eu morando em Santa Cruz, e o curso era em Botafogo, em frente ao Rio Sul. Caramba. Como que eu ia para lá se eu não tinha dinheiro de passar? Não tinha nada. É 3 ônibus para lá, né? Não tinha, uns 3 ônibus. E aí eu falei, meu Deus, e o curso era de 9 da manhã às 5 da tarde. Vou comer o quê? Tudo bem, isso é o de menos, que a gente faz o jejum, fica... Mas caraca, você que fica, loucura. como é que estuda? Eu falei, meu Deus. E aí Deus usou meu tio. Deus, ele nos surpreende, irmão. Aí meu tio veio conversando com meu tio. Rapaz, como é que você vai pra lá? 3 ônibus, tu vai demorar uma eternidade pra chegar. Não, calma aí. Daqui a pouco meu tio chega lá em casa com um dinheiro, que era um mês de curso, de toda a passagem pra ir de van, e o dinheiro todo para almoçar. Nossa. Então Deus, ele mudou. E aí, em 2009, eu entrei nesse trabalho, comecei a dar aula, e aí a nossa vida começou a decolar, Deus começou, aí eu comecei a me aprofundar mais na palavra, e entender que Deus, ele é poderoso para colocar a gente em lugares que a gente nem imagina. Basta ter fé, basta acreditar e fazer a nossa parte. E aí, minha esposa entrou já para a polícia, casamos em 2010, minha esposa ali no recrutamento, começou, e aí nossa vida, e eu ali construindo casa, construindo, e aí chegou 2010, ela me incentivou, faz a prova, eu falei, não, meu amor, eu tô com a minha cabeça voltada lá, a gente tá indo bem na autoescola. Você estava já sendo instrutor de autoescola. Entendi. E ela não faz a prova, e aí eu fiz a prova, e aí prove a Deus de hoje eu estar aqui na corporação. Você passou e você entrou no mesmo ano? Não, passei, ainda demorou um tempo para eu poder entrar, mas, Rafael, tudo foi planos, os planos e os propósitos de Deus. Exato. Eu não podia ter entrado nem antes, era o momento exato para poder você amadurecer, você entender que ali quem te colocou ali foi Deus. E hoje eu estou aqui na corporação, se de repente eu entro lá atrás, eu não estava com o pensamento da palavra, de repente eu não sei nem se eu estaria mais aqui. Mas hoje eu entendo que a corporação, que é uma corporação maravilhosa, eu amo a Polícia Militar porque eu tenho tios, primos, meu sogro também é policial militar. E assim, eu sempre quis ser militar. Sempre quis ser militar por influência da família. Você foi do Exército, não? Não. Eu fui do 15 RCMEC, do Exército. Sim. Fui do Exército. Ô Braz, pra ser sincero com você, eu sempre gostei da polícia, da perceptível, né? eu gosto da polícia, eu acho bem bacana, mas nunca quis ser policial, engraçado, né? Eu nunca quis ser o policial. Eu quis e quero ajudar a polícia, fazer minha parte. É porque eu penso assim, o futuro da minha filha é segurança pública, educação e saúde. Ponto. Segurança, educação e saúde. O que eu posso fazer nesses 3 picos? Eu posso ajudar na segurança, como eu ajudo, dando voz às pessoas, ajudando as pessoas. A questão da saúde, eu
também ajudo de alguma forma, né? Seja com apoio de vereadores, deputados que fazem um bom trabalho, que fazem ali uma fiscalização, você sabe ali que você me acompanha. E a educação eu ainda não estou atuando em nenhuma parte, mas também quero. Eu também quero fazer parte de alguma coisa, abrir um curso com um preço bem mais acessível para as pessoas mais humildes, fazer alguma coisa. Eu vejo que o meu propósito aqui é fazer algo pro próximo. Inclusive, eu falei com você no WhatsApp e vou falar aqui ao vivo. Eu queria que você me chamasse à sua igreja, eu quero lá falar com seus companheiros da igreja, eu quero dar a palavra lá também, eu quero contar um pouquinho da minha história de vida para tentar ajudar em alguma coisa também lá. Vai ser muito bem-vindo, vai ser muito bem-vindo. Vai ser uma honra. Só pode marcar, só marcar e falar comigo. Com certeza. E a gente vai filmar ainda. Com certeza. A gente vai fazer uns vídeos bem legais lá para tentar ajudar o máximo de pessoas possíveis. E eu já vejo que alguém vai se converter lá comigo. Com certeza. Alguém vai se ajoelhar lá na frente para a gente converter. Você vai ver. Amém. Que sim. Amém. Braz, conta para mim uma operação, algum momento que você falou assim, só Deus para me tirar disso. Teve esse momento? Nós estávamos ali na comunidade da Rocinha e planejamos, fizemos um croquis ali para poder fazer o patrulhamento. Uhum. E aí se dividimos, né, em 3 partes. E quando a gente chegou, na época era um cabo, né? Hoje ele é sargento, amigo meu, mas na época ele estava como comandante ali da guarnição. E aí ele falou, olha, a gente vai por aqui, quando vocês escutarem, né, os movimentos, vocês, se houver algum confronto, né, vocês vão ver que eles vão sair aqui. Então, vocês vão por aqui, a outra parte foi por cima e eles foram por lá. Ele falou, ó, fiquem atentos, vai na conduta, que eles vão sair aí onde vocês estão. Tentando reprimir ali o movimento ali do tráfico. E aí, rapaz, quando chegou, daqui a pouco, eles começaram a atacar aos policiais que foram por lá. E um tiroteio, e eu falei, meu Deus do céu. Só que nesse período, o que aconteceu? Ao invés deles saírem por aqui, eles foram por cima. Caramba. E a gente ficou na linha de tiro e não sabia que quem estava vindo de lá. Se eram os companheiros que tinha, né, que nós tínhamos planejado, ou se era o vagabundo. Caçamba. E você apontando ali a arma e, caramba, escuro. Eu falei, caramba, será que é eles? Não é? E roupe, nada. E eu falei, meu Deus, porque ali tu tem a fração de segundo para atuação do policial militar. Ou atira, ou se defende, ou morre ou atira. Revida a injusta agressão, né? Revidar ali, mas você tem que ter aquele feeling. Claro. E aí, rapaz, nesse meio tempo, já foi se aproximando, os disparos, você via que estava chegando próximo da gente. E eu falei, meu Deus, caramba, e agora o que a gente faz? Revida, não revida? E quando, graças a Deus, veio assim no corredor, quando a gente olhou, eram os policiais, os nossos amigos que estavam vindo, se a gente atira, ia ser uma tragédia. No caso, eles estavam atirando nos vagabundos. Nos vagabundos. Você estava escutando um barulho. E eles estavam vindo na nossa direção, só que estava tudo escuro, não dava para saber. E aí, nesse meio tempo, que ali na Rocinha, não sei se você sabe, cheio de vielas, apareceu um elemento lá com uma arma na mão, tentando apontando, e a gente não dava para poder progredir, porque tinha moradores passando. Rapaz, uma luta, e aí o comandante da guarnição chegou, vambora sair. Por quê? Porque senão a gente poderia colocar a vida dos moradores em terceiros em risco. Então não ia ser uma operação de sucesso. A intenção não era não ter nem baixa por parte da corporação, nem o morador, entendeu? Então foi uma das coisas que, caramba, foi só a mão de Deus, irmão. Porque tanto para você atira e conseguir alvejar, um companheiro, irmão, esquece. O famoso fogo amigo, né? Esquece. Então, foi a mão de Deus ali naquele lugar ali que... Você é operacional sempre, né? Sempre foi da UPP? Sempre foi da UPP. Rocinha? Rocinha, Lins, Tabajara... Caramba, meu irmão. Formiga e agora Chatuba. Que isso, cara. Só braba. Como é que é a UPP? O que você tem a visão da UPP? Né? Você acha que
ali a guarnição ela consegue ter um trabalho, ter um efetivo? Ou você acha que o domínio do tráfico ainda é muito expressivo? O que você pensa sobre isso? Assim, eu acho que a UPP ela iniciou, o projeto foi muito interessante. Né? Tem, por exemplo, tem pessoas que diz que a UPP não serve. A UPP não serve de nada. Mas aí eu te faço uma pergunta. Será que se não tivesse a UPP, será que os policiais ou pessoas de fora da comunidade conseguiria ter acesso a determinados lugares que hoje você, por exemplo, você passa na Itararé, você não passava. Na Leopoldo Bulhões, esquece. E hoje você vê que você passa ali, tem viaturas ali paradas, tem guarnições ali. Então, eu acho que não deveria só ter os policiais ali. A gente deveria entrar com outras coisas, serviço social, né? Para preencher, porque nós, na verdade, ali o estranho somos nós. Sim, claro. Né? Como é que é a recepção do morador? Hoje em dia o morador passa por você olhando de cara feia ou cumprimenta? Não, a grande parte aceita. Só que fica meio que reprimido porque claro, você que sabe amanhã pode estar o tráfico ali, entendeu? Acabou. Então, mas a maioria você vê no olhar, você vê no olhar das pessoas que grande parte da população a bem verdade é que a grande parte da população é população de bem. Claro, que sem ela dúvida. quer, que nós estamos ali para poder só garantir. tem medo de represália. Garantir o direito dela de ir e de vir. Sim. Né? Você vê que quando tem um confronto entre policiais e marginais da lei, você vê que quem sofre mais é a população. Porque o policial não está preparado para poder entrar. Verdade. E aí as pessoas costumam dizer assim, pô, mas o polícia consegue entrar. Rapaz, a polícia militar ela consegue entrar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Porém, existe sim um estudo. Verdade. E às vezes não é interessante você preparar uma operação sabendo que você vai botar a vida de terceiros em risco. Então, o Estado ele fica meio que na sinuca de bico. Porque não sabe. Porque a maior preservação é do policial que está ali e de terceiros. O marginal da lei, para ele ser reprimido, com uma operação... Por isso que a força de inteligência é mais ativa. A gente quer mais que seja a inteligência do que o confronto. Verdade. Por quê? Não porque o policial ele tá com medo, ou ele tá... Não é isso. É que o Estado ele preserva a integridade física dos moradores e do próprio policial. Sim, sim. Hoje você como um policial, né? Se você hoje ganhasse uma caneta e o poder de ser comandante-geral, o que você alteraria numa UPP, por exemplo? Isso é importante, sabe, Braz? Porque tem muitas pessoas, né, de cargos muito elevados que, infelizmente, não ficam o dia a dia no UPP. Então, é importante uma palavra de uma pessoa da UPP, uma pessoa ali que fica ali em confronto direto. O que mudaria? O que você acha? Aumentaria o efetivo de policiais ali dentro? Ou colocaria algum local para o morador ir ali distrair a cabeça? Qual seria um planejamento que você acha que seria positivo para a polícia militar? Eu acho que o que a gente poderia acrescentar é como teve no início. No início das UPPs tinha um trabalho que era feito pelos policiais, que era mediação de conflito. E aí os policiais eles né, tentavam impedir na conversa, ia na associação de moradores, conversar. Aquele polícia próximo, eu acho, né? Para poder tentar... porque, na verdade, Rafael, a gente também tem que entender o outro lado, né? Claro. A ausência, você teve uma ausência muito grande ali dentro de uma comunidade. E aí, do nada, você pega um grupo de policiais e coloca ali dentro, é óbvio que vai ter choque. Lógico. É óbvio que vai ter confronto, porque eles não querem lá, os marginais não querem perder o território deles. E aí o morador também não sabe se verdadeiramente por causa da grande parte da mídia, de falar que a polícia não é uma coisa boa, e aí a pessoa fica meio que receosa de caramba, eu acredito ou não acredito, e se amanhã eles saírem daqui eu vou ficar sujeito aos marginais? Então eu acho que deveria ter mais
essa aproximação, né? Tem. Sim. Mas deveria ter mais assistente social ali da própria Polícia Militar, ali dentro das UPPs, porque hoje assistente social você marca, mas assim, policiais que poderiam estar lotados nas UPPs. Psicólogos, para você entender o dia a dia do policial. Ele chega, como eu falei aqui no início, o policial às vezes sai de casa com um problema e aí ele vai ter que atuar de uma maneira, coloca ele lá no meio do fogo e tem que atuar. Então eu acho que deveria ter mais esses projetos, deveria ter mais essa aproximação com os moradores, né? Para palestras, para poder entender qual o que a polícia, para que a polícia militar está ali atuando dentro dessa localidade. Perfeito. Você acha então que o cidadão ali, o cidadão de bem, os moradores, eles mereciam assim, né, de uma forma, seria importante essa comunicação com o morador, de uma pessoa explicando a necessidade da UPP e tudo mais. Hoje, você falou comunidades grandes, né, favelas bem grandes. Ainda existe o tráfico, né? A gente sabe, mesmo tendo base da polícia, as 10 ruas de cima, 5 ruas de cima, sempre tem ali um negócio tal. Você sente que a sua vida ela corre risco o tempo todo que você está de serviço? Ou você acha ali que já está, não, eles me respeitam aqui, quando a gente passa ali eles saem correndo, tem aquele respeito ainda ou não? Ou assim, eu saio e agradeço e volto e agradeço? Rafael, o risco do policial militar já começa quando ele sai da sua casa. Né? Porque a gente leva nossas fardas e arma, a gente está armado, mas tem as fardas. E aí o deslocamento da nossa casa até a nossa base, por exemplo, da UPP. No caso, a gente vai direto para a UPP. E tem um UPP que é a base, por exemplo, as UPPs do Complexo do Alemão, a base é lá em cima. Você tem que ir até... Você vai no paisano. Então, é um risco. E como você falou, que existe. É óbvio que existe ainda os marginais em certas localidades. A nossa vida está um risco 24 horas. Você saiu de casa, meu irmão, entregar na mão de Deus, como eu fui orientado, aprendi assim com meu pai e ensino os meus filhos. Não sair de casa sem antes levantar a mão para o céu e entregar nossa vida na mão de Deus. Porque a verdade é que a gente sai sem saber se vai voltar. Passado agora um mês atrás, eu fui numa localidade a qual a gente conseguiu, não próximo, mas a gente conseguiu ver os vagabundos fortemente armados. E aí você vai passando por algumas vielas que, na verdade, nós estamos entrando no território deles, né? Teoricamente dele, e eles estão com a visão privilegiada. Verdade. A qualquer momento eles podem alvejar a viatura. Verdade. Entendeu? É só Deus. E a gente tem que chegar até o nosso ponto e voltar. Ficar baseado lá. Baseado. Policiamento. A gente, na verdade, quando você vai levar um policial para o seu ponto, você deixa ele lá, às vezes, 2, 3 policiais e você regride e fica lá. É a mão de Deus para poder nos guardar. Imagino. Nossa, é uma coisa assim que realmente... E você pensa em continuar, obviamente, a corporação até o final. Sim. Seu filho vira para você e fala, pai, quero ser polícia. Você apoiaria ou não? Apoiaria, porque eu amo a Polícia Militar. Foi algo que Deus fez na minha vida que foi de mais maravilhoso, a Polícia Militar. Hoje eu tenho... Tudo que eu tenho hoje, agradeço a Deus primeiramente, e as melhorias de vidas, graças a Deus, e a corporação que hoje eu estou trabalhando, que eu estou, entendeu? Então, eu costumo dizer que onde eu vou, eu estou representando a Polícia Militar. Claro, com certeza. Onde eu vou representando a Militar. Então, meu filho até brinca, mas só que meu filho, no início, ele falava, papai, você é polícia. Eu falei, é isso aí, tem que ser um oficial. Você tem que comandar, eu tenho que passar o papai. Sim. Mas hoje ele já fala, você sabe, as crianças hoje em dia já falam, não, eu quero ser um cientista, quero ser um engenheiro. Eu falo, meu Deus do céu, não pode ser um engenheiro da polícia, não? Hoje você vê a diferença do praça para o oficial, qual a diferença ao seu ponto de vista? O que como você mesmo teve a colocação, eu quero que meu filho ele seja um oficial.
Por quê? Qual seria a diferença de um praça para um oficial? Eu sei que tem uma diferença um pouco de salário, né? Obviamente são formações diferentes, né? O praça é o Cefap, o oficial ele tem um processo um pouco diferente na academia de polícia. Mas como funciona na sua mente a diferença entre os dois? É o poder de decisão, assim, de liderança, né? Não, claro que a liderança não precisa você ser oficial para você ser um líder. Não é isso. Mas a parte de comando, a parte oficial, é você na verdade, você é como se fosse o representante ali. Por exemplo, lá de onde eu sou, meu comandante, um abraço para o meu amigo, Capitão Nicodemos, que me autorizou a estar aqui hoje. Um abraço, capitão. Obrigado aí pelo carinho, tá? Com o nosso podcast. Obrigado com o carinho com o nosso companheiro aqui de farda. E isso é um prazer. Vamos marcar um podcast com o capitão também. Ele é instrutor de tiro. Que bacana. Qual é o RG dele? 84 alguma coisa. 84 ele é da turma do Major Bruno, do... Não. Major Marcos Machado. Não, ele é capitão. Ah, ele é capitão. Verdade, desculpa. Então, o que acontece? Ele é instrutor de tiro. Tem também conteúdo bom para poder... Então, aí o que acontece? A responsabilidade de estar conduzindo aquela tropa é de quem está lá em cima. Entendeu? Com decisões. Às vezes acerta, ou às vezes erra. Mas como você falou, Rafa, que você se sente na obrigação e você entende que a sua chamada é mudar pensamentos, dar uma melhoria para as pessoas, eu acho que o oficial, quando ele tem uma tropa a seu comando, ele tem a oportunidade, ele tem nas mãos dele a bênção de Deus de estar, de repente, transformando a vida ali do policial. Sim. Com a conversa. Porque se você, hoje em dia, o praça está mais próximo do oficial. Sim. Meu sogro brinca muito comigo que não tinha esse contato entre praça e oficial. Hoje, graças a Deus, você vê que está mais próximo. O oficialato, ele quer escutar o praça. Porque, sabe, ao longo do tempo, infelizmente, você vê muitos policiais tirando sua própria vida. É isso que eu ia falar agora. Entendeu? Hoje a Polícia Militar ela tem um trabalho sobre o suicídio, sobre estar assistindo o policial militar, sobre transtornos que o policial militar está enfrentando, a ponto de querer tirar sua própria vida. E aí a gente vai voltar à parte espiritual. Sim. Que o inimigo ele vai encontrar uma fragilidade, uma brecha para poder entrar, e ele sabe que o que foi que Deus construiu de mais precioso na face da terra. Não foi o mar, não foi isso não, foi eu e você. Não. Deus ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Então a função do inimigo é destruir aquilo que Deus construiu de mais precioso. Verdade. Então, se ele encontra uma fragilidade, né, no meio ali vamos falar do policial, ele vai fazer de tudo para que o policial dê cabo da sua própria vida. Claro. Então, hoje a Polícia Militar ela tem um trabalho, né? Ela tem um trabalho para poder prevenir, né, essas coisas. E aí, respondendo a sua pergunta, que hoje, se eu fosse um oficial, se hoje eu fosse comandante geral, eu acho que eu ia intensificar mais e mais essa aproximação dos oficiais com o praça. O praça ele precisa ser ouvido, não só para canetar, para punição, mas para poder você ouvir. Eu trabalhei com o Major Pazini, foi meu comandante, tenho uma gratidão imensa pelo Major Pazini. Ele falava isso para a gente, ele nos ensinou. Ele chamava os supervisores e ele falava para os supervisores. O policial errou uma vez, chama ele e conversa. Errou 5 vezes, chama ele e conversa. Errou 10 vezes, chama o policial e conversa com ele. Por quê? É muito fácil eu chegar para você e já te canetar, mas você tentar entender o porquê que você está tomando certas atitudes. Verdade. É óbvio que a gente não vai ser hipócrita, que tem pessoas que, irmão, sim, infelizmente a pessoa ela não quer, parece que ela está aqui com a venda aqui nos olhos, aqui, ela só quer acreditar naquilo que ela acredita e enxergar, mas a gente sabe que a maioria da parte está passando por um problema. Então, o oficial ele tem esse poder na mão de estar
ali, né? Porque ele é o comandante. Entendeu? É verdade. Ô, Braz, deixa eu te focar. 11 horas, hein, Braz? A gente tá, graças a Deus, falando bem da palavra de Deus aqui. Ô, Braz, hoje você acha que o policial ele chega ao extremo de se matar por qual motivo? A bagagem, estresse que a pessoa leva ali, ou é algo muito diferente, porque você tá ali entre vidas, né? A todo momento sua vida em prova. É por isso que você acha? Essa extremidade, Rafael, você foi... você acompanhou lá na cidade da polícia, eu não sei se você teve a oportunidade de entrar lá nos cárceres, a gente fala lá o famoso porquinho. Tem um porquinho lá onde o pessoal fica, os elementos ficam lá acautelados. Não, esse eu não fui. Então, irmão, o clima é pesado. Você é tanto transtorno que você tem, de repente, o policial que está lá no GAT, o policial que está lá no BOP, no choque, são as polícias especiais que estão ali no confronto direto, diariamente. É um extremo. E aí, você saiu da farda, como eu te falei. Você é um pai de família, você é um ser humano. Você tem suas dívidas, você tem problema com seu filho. Você tem que estar assistindo, de repente. Eu cheguei a um ponto que eu estava trabalhando direto, do meu filho chegar para mim e falar: caramba, pai, você vai trabalhar hoje de novo. Então você vê que algumas coisas começam a te sufocar. Verdade. E existem cargas negativas, Rafael. Existe cargas negativas. Se o policial ele não tiver um momento para ele poder fazer um lazer, tanto é que a polícia militar, ela fala, o policial para poder ficar no seio da sua família, vai fazer um passeio, irmão, vai fazer um... E se a gente não tiver essa rota de fuga, de você estar ali em paz, que seja na sua casa, brincando com o seu filho, o corpo humano não aguenta. Por quê? Junta a carga negativa com um excesso expressivo de trabalho, irmão, você acaba... Aí a gente vai botar o ponto da fragilidade, o inimigo ele vai atuar na sua vida, vai... E como diz, né, um abismo chama outro abismo. Você às vezes entra por caminhos que às vezes você... Caramba, não dá mais para me voltar aqui não. Até dá, mas você tem que ter uma força, tem que ter uma palavra amiga, tem que ter um ombro, um companheiro para chegar e te ajudar. Não, irmão, eu tô contigo nisso aí, vem aqui, eu tô contigo. Rafael, eu passei um período agora... na pandemia, que eu tinha uma loja, já estamos chegando no fim, né? Mas é tanta história. Eu tinha uma loja e aí chegou a pandemia e eu fechei essa loja. E aí o funcionário botou na justiça, a gente fiquei endividado, e nessa época eu não podia fazer o Proex porque eu era apto B. Então, apto B, apto B você está... separado, não pode atuar nas ruas. Sim. E para você... Psiquiatria, né? Ou não? Não, tem psiquiatria e tem por ortopedia. Sim. Sim. Então eu não poderia atuar. E aí você sabe que esse serviço extra dá um upzinho no nosso salário, né? E aí minha esposa trabalhando, e aí a gente chegou numa crise porque a justiça ela bloqueou metade do meu salário. Nossa. E aí, Rafael, foi um dos piores momentos da minha vida. Nossa. Assim, já dentro da corporação, né? Claro, mas você entrou, mas não foi a corporação em si. Sim, né? claro, foi isso. Mas eu sobrava R$200. Que isso? R$200 para eu poder ir no mercado fazer compra. Nossa. Estava tudo nas costas da minha esposa e a gente também com outras dívidas, né? Porque a gente tinha um padrão de vida. E aí, quando batia meu salário, já ia uma parte para empréstimo, que nem caía. Tem empréstimo, a gente ia pôr uma parte para o empréstimo e outra parte a justiça já pegava, porque foram não sei quantas parcelas e sobrava R$200. Nossa. A ponto de meu filho chegar e falar: pai, eu queria muito Nescau, pai. Nossa. E não ter um Nescau dentro de casa. Então, assim, é o ponto de eu chorava todo dia. Minha casa, nessa época, a gente paramos a obra, então ficou no meio do caminho, porque o dinheiro secou. E aí, vazamento lá no telhado. A gente estava na sala, Rafael. Eu falo isso, as pessoas não acreditam, pensam que é mentira. Eu falo isso lá na igreja, às vezes. Chovia, inundava a laje,
a água minava, ela descia pelas paredes. É cada obra. Minha casa era de 2 andares. Ela descia pela escada, parecia uma cachoeira que descia. Minha esposa chorava, eu via assim o desespero. Eu falava, meu Deus, eu não aguento mais isso. Então sobrava R$200. R$200. E aí foi quando eu, me tratando, peguei meu apto A, já ficar apto para poder trabalhar na rua. E mesmo sentindo algumas dores, eu falei, não, vou cair para dentro, porque eu não posso ouvir isso do meu filho. Ele não pediu para ver o mundo, não. É eu que tenho. Então, foi assim, uma dificuldade, Rafael, muito grande. Mas aí eu te falo, esse período que eu estava tão debilitado. Poxa, mas você não é da palavra? Sim, mas nós somos de carne e osso. Nós não somos super-homens. Então eu estava tão debilitado a ponto de eu falar, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. E o inimigo ali, ó, tentando persuadir minha mente, oportunidades vieram na minha mão, oportunidades vieram de entrar em caminhos que não é para eu poder entrar. E eu falei, meu Deus, a ponto de Deus falar, ó, eu sou contigo. Não temas. Eu sou contigo. E aí a palavra diz, o que faço hoje, tu não entende. Mas amanhã tu entenderás. Verdade. Hoje, Rafael, por honra e glória de Deus, a nossa vida, graças a Deus, mudou. Eu não deixei de acreditar, de confiar em saber. E hoje, uma pessoa me ligou lá de São Paulo e falou, pastor, o senhor está trabalhando? Eu falei, tô aqui de serviço. Poxa, pastor, tem uma pessoa que está querendo se matar, tirar sua própria vida. Você pode falar com ela? E aí eu parei o meu serviço ali, fui para um cantinho e eu comecei a falar com a pessoa, mandei um áudio, fiz uma oração e falei para ela, contei essa minha história de que eu estava já sufocado a ponto de fazer besteira e falei, não, existe pessoas que dependem de você, existe pessoas que é muito feliz, não pelo que você tem, mas simplesmente do fato de você existir do lado dela. Verdade. Então, eu comecei, e depois a pessoa mandou um áudio dizendo, poxa, muito obrigado. Essas palavras entrou no meu coração de uma forma e eu sou muito grato a Deus e eu já tenho, não quero mais acabar com a minha vida. Não quero mais. Eu sei que Deus ele é poderoso e eu sei que ele vai mudar a minha história. Pô, cara, incrível. Isso é muito bom e a gente saber quantas pessoas você já ajudou, isso é maravilhoso. Braz, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui. Fica o convite para você vir com a sua esposa, para a gente contar do casal, contar de tudo, da igreja. Ela também, com certeza, é da igreja, né? Então vai ser uma coisa maravilhosa. Muito obrigado mesmo por você ter disponibilizado seu tempo. De verdade, foi um grande prazer, foi muito bacana. Pessoal, é isso. Esse foi o podcast de hoje com o cabo da Polícia Militar, o Braz, lotado na UPP, uma pessoa que é pastor da igreja, o pai dele é o pastor principal, ele é o subpastor que se fala, é o vice-presidente da igreja, é uma pessoa que está convertendo muitas pessoas, está levando a palavra de Deus para muitas pessoas e provavelmente esse fim de semana eu vou estar lá na igreja dele, tá bom? Curte, compartilha esse vídeo, porque é um conteúdo muito legal para levar Deus para dentro da casa de vocês, tá bom? Um beijo no coração de todos e obrigado pela audiência.